Capítulo 756, Duelo de Espíritos de Batalha. Tradução, Cyber Revisão, CYS. A corrente de ar rompeu o pequeno prato de jade e ainda tinha muita força para disparar em direção a Wang Yishan. Wang Yishan tirou sua espada para bloquear, mas o ataque ainda fez com que sua espada tesouro de grau celestial de nível baixo tremesse. Só por isso, a diferença nos dois espíritos de batalha poderia ser imaginada. Este Lin Ming, se eu estiver certo, então eu temo que seu espírito de batalha tenha quase alcançado o grande sucesso do nível bronze. Li Yifeng sugou uma lufada de ar frio. Até a jovem criada ao lado dele tinha os olhos arregalados. Como alguém que também veio dos 4 reinos da Vinos, ela naturalmente entendeu o que significava ter um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze. Cada nível de um espírito de batalha era dividido em 4 estágios: elementar, pequeno sucesso, grande sucesso e perfeição. Não era errado que Wang Yishan fosse talentoso, mas ele ainda havia acabado de formar seu espírito de batalha há poucos anos e seu nível havia atingido lentamente o estágio elementar. Quanto a Lin Ming, seu espírito de batalha já estava no pico do pequeno sucesso, havia ainda muitas potências do Reino Mar Divino que ainda não tinham conseguido atingir esse ponto. A diferença de um pouco mais do que um estágio não era muito, no entanto, o cultivo de Wang Yishan estava na segunda etapa da destruição da vida e Lin Ming estava apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo. Se Lin Ming entrasse na segunda etapa da destruição da vida, seria possível que seu espírito de batalha atingisse a perfeição do nível bronze, e talvez ele pudesse obter um espírito de batalha de nível prata antes de alcançar o reino mar divino. Um espírito de batalha de nível prata era uma existência lendária. Assim, a lacuna entre os dois poderia ser vista extremamente bem. Com um mero cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo, seu espírito de batalha já atingiu o pico do pequeno sucesso. Então, quando Lin Ming formou seu espírito de batalha no nível inicial do reino núcleo rotativo, ou até mesmo no nível de pico do reino Xiantian. Quando Li Yifeng pensou isso, ele sentiu um arrepio na espinha. Mesmo aquela jovem criada que não pensava muito sobre Lin Ming também ficou chocada, sem palavras. Em termos de vontade, o talento de Lin Ming nessa categoria excedeu seu entendimento. Talvez ele realmente tenha matado Xianvuji sozinho. Quando esse pensamento ecoou no coração da jovem criada, ela fechou o queixo caído. Se Li Yifeng pudesse pensar nisso, então Wang Yishan estava ainda mais claro sobre o que estava acontecendo. Quanto ao Abade Kong do Grande Templo Zen, embora ele não entendesse as diferentes divisões dos espíritos de batalha, ele ainda foi capaz de determinar que o espírito de batalha de Lin Ming era muito mais formidável do que o de Wang Yishan. Nesse momento, o Abade Kong sentiu que o mundo dos juniores havia atingido um nível quase impossível de alcançar. Talvez em algumas décadas, ou até menos, esses juniores alcançassem alturas que ele não conseguia nem compreender. Lin Ming, eu nunca pensei que você também teria um espírito de batalha. Os lábios de Wang Yishan se contorcerão. Seu espírito de batalha era seu último movimento assassino. Ele tinha a intenção de usá-lo para chocar e espantar todo o público, mas ele nunca imaginou que Lin Ming mudaria isso para envergonhá-lo. Seu coração afundou enquanto pensava: meu espírito de batalha tem um atributo demoníaco nele. Eu fui muito descuidado agora e não usei o atributo especial. Se eu usar, então a diferença de um estágio não deve importar muito. Wang Yishan não suportava que ele tivesse sido derrotado no que ele mais se destacava. Este foi um grande golpe para a sua autoconfiança. Atributo do caminho de abate, assalto ao espírito de batalha.
Uma luz negra subitamente explodiu dos olhos de Wang Yishan, transformando-se em uma espada formada por vontade que se lançou diretamente para Lin Ming. Wang Yishan compreendeu um espírito de batalha quando atravessou a destruição da vida. Além disso, o que ele compreendeu foi um raro espírito de batalha especializado. Esse espírito de batalha tinha um atributo do caminho de abate, era capaz de exibir o mais forte poder destrutivo em batalha, até mesmo capaz de extinguir diretamente a força vital de um oponente. Um duelo de espíritos de batalha. A mente de Lin Ming se moveu. Antes disso, ele tinha ouvido Mogua dizer que os artistas marciais com espíritos de batalha poderiam lutar no mundo da vontade através de seus espíritos de batalha. Wang Yishan foi o primeiro artista marcial que Lin Ming conheceu que tinha um espírito de batalha. Antes disso, embora nunca houvesse de fato lutado com um artista marcial no mundo da vontade, ele fez algo parecido durante sua permanência no caminho do imperador. Lá, quando Lin Ming enfrentou o caminho das luzes da vontade, a fim de passar todas as luzes, ele teria que entrar no mundo da vontade e se envolver em uma batalha com a vontade residual dos imperadores do passado. Lin Ming não era um estranho para batalhas dentro do mundo da vontade. Na verdade, isso era bem familiar para ele. Os pensamentos de Lin Ming se concentraram e o espírito de batalha flutuando em seu mar espiritual se transformou em uma longa lança que rugiu para frente. Um raio azul de pura vontade saiu de entre as sobrancelhas de Lin Ming, encontrando a espada preta de vontade de Wang Yishan. Pé. Quando ambos os espíritos de batalha colidiram, Lin Ming e Wang Yishan chegaram ao mundo da vontade. Sem mais delongas, Wang Yishan balançou o dedo e um imenso piton preto surgiu do nada, correndo em direção a Lin Ming. Esse era um piton formado a partir dos pensamentos de Wang Yishan. Em uma batalha dentro do mundo da vontade, a vitória não depende de métodos de cultivo ou habilidades marciais, até mesmo o cultivo não tinha grande influência. Em vez disso, dependia apenas de quem a vontade era mais forte. Comparado com o caminho de luzes de vontade que Lin Ming enfrentou, o espírito de batalha de Wang Yishan era muito inferior. Uma longa lança azul disparou como um meteoro, perfurando a piton preto. Uma grande quantidade de sangue negro choveu no chão. Wang Yishan sorriu diabolicamente e depois gritou alto: "Abata a energia, engula tudo." Nesse momento, uma espessa névoa negra explodiu do corpo do Piton, engolindo aquela longa lança azul. Com um som de xixi, a névoa negra fundia-se no cabo da lança como se tentasse a possuir. Wang Yishan riu: "Lin Ming, meu espírito de batalha tem um atributo do caminho do abate. Eu posso extinguir sua vida e engolir sua vontade." Espíritos de batalha também podem ter atributos diferentes. A mente de Lin Ming se agitou. Ele não tinha ouvido Mogua mencionar este ponto antes. Lin Ming não estava familiarizado com as habilidades do atributo do caminho de abate. Quando ele completou sua tatuagem do demônio celestial de 12 asas, ele obteve o campo de força Deus da Morte do atributo do caminho demoníaco. Mas esta era uma batalha no mundo da vontade. Ele não podia usar o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte aqui, a menos que ele o reproduzisse usando sua própria vontade. No final, uma batalha no mundo da vontade dependeria inteiramente de qual vontade fosse a mais forte. Mas ele não precisava do campo de força da intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte para começar. Se um espírito de batalha pudesse ter um atributo, a vontade azul de Lin Ming também teria um atributo. Isso era infinitude. Quebre. Lin Ming soltou um grito profundo e uma luz azul subitamente foi irradiada. Com um retumbante rugido de dragão, um dragão Ejar impactou os céus, empurrando suas garras para fora e rasgando o corpo do Piton preto em pedaços.
Lin Ming havia obtido apenas uma única gota de sangue da escama inversa, mas a verdade era que sua qualidade era muito maior do que a do sangue da fênix ancestral. O sangue da fênix ancestral era apenas sangue comum da fênix. Nas lendas, uma besta divina fênix atacou um leviatã gigante. Seu tamanho não era menor do que o de um rac de asas douradas e, quando abriu as duas asas, conseguiu esconder o interminável céu azul. Era difícil dizer quanto sangue essa criatura tinha. Quanto àquela gota de sangue da escama inversa que Lin Ming obteve no pagode do feiticeiro, veio da escama inversa de um dragão verdadeiro. Para os dragões que tinham uma escama inversa, tocá-la significava a morte. O sangue da escama inversa era apenas inferior à essência sanguínea. Naturalmente, a qualidade era muito maior do que o sangue comum de uma fênix. Bang bang bang. A névoa negra foi completamente espalhada pela energia azul. Depois de exterminar o Piton preto, o dragão Ejar avançou com uma força incontrolável, disparando contra Wang Yishan. Droga! Wang Yishan gritou com raiva quando ele produziu uma longa espada, cortando na direção do dragão Ejar. Pé! A longa espada se quebrou e o corpo de Wang Yishan foi rasgado ao meio pelas garras do dragão Ejar. Com um grito miserável, foi empurrado para fora do mundo da vontade, seus olhos se abrindo enquanto seu corpo pingava de suor frio e seu rosto se tornava pálido. No mundo da vontade, onde a batalha durou pelo tempo de apenas 3 respirações, Wang Yishan foi derrotado. Lin Ming abriu os olhos parecendo calmo como de costume. À medida que seu cultivo aumentava constantemente, seu espírito de batalha tornou-se cada vez mais próximo de alcançar o grande sucesso do nível bronze. Dentro do continente da queda do céu, uma potência do reino mar divino com um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze pode ser considerado extraordinário. Lin Ming. A boca de Wang Yishan se contraiu enquanto ele ofegava pesadamente. Nessa luta de espíritos de batalha, seu corpo principal não havia sido danificado, mas sua vontade havia sido ferida. Levaria vários dias até que ele fosse restaurado para sua condição de pico. Ele não estava disposto a aceitar essa derrota agora e queria lutar contra Lin Ming novamente no mundo real. No entanto, depois de ter perdido há pouco, lutar novamente não deixaria nenhuma boa impressão nos presentes e até mesmo ganhar significaria que ele perdeu a face. Além disso, Wang Yishan ficou assustado naquela troca há pouco tempo, ele não estava muito confiante de que poderia derrotar Lin Ming, mesmo no mundo real. Wang Yishan, se eu não estiver errado, então a sua suposta concubina foi capturada em algum lugar e depois um encanto foi colocado nela. Embora eu não me chame de algum tipo de cavalheiro honorável, eu não faria nada imprudentemente vergonhoso. Se vocês dois realmente se amassem, então eu não teria objeções, mas agora, tirá-la de suas mãos está bem dentro da razão. As palavras de Lin Ming eram muito mais razoáveis, e agora que ele havia vencido aquela batalha contra Wang Yishan, toda a iniciativa havia caído em suas mãos. Lin Ming, você realmente deseja se tornar inimigo do meu grande deserto do Noroeste? Você já pensou claramente em quais serão as consequências? Wang Yishan disse em voz alta antes de continuar com uma transmissão de som de verdadeira essência, eu trocarei uma fonte de veia espiritual de 5º grau por aquela chave de jade branco. Wang Yishan não teve outra escolha senão estabelecer a ameaça de extermínio da seita. Mas neste momento, Li Yifeng riu e se levantou, irmão Wang, você já perdeu o que havia a perder, você não pode aceitar que perdeu. Wang Yishan seguiu a voz. Quando ele viu Li Yifeng casualmente parado no canto do salão principal, seu coração pulou. Esse definitivamente era outro jovem extraordinário de elite. Essa pessoa deve vir de algum grande poder. Você aí?
Eu sou Li Yifeng. Li Yifeng, príncipe do reino divino das 7 estrelas. E pensar que tal príncipe do reino divino, solene e digno, chegaria às celebrações do casamento de Lin Ming. Será que o seu reino divino das 7 estrelas está tentando recrutar Lin Ming? Wang Yishan sentiu seu coração ficar frio ao ver Li Yifeng. A compreensão de Li Yifeng da lei do vento atingiu um nível extremamente alto e sua base também era incomparavelmente sólida. Ele tinha pelo menos 2 vezes a quantidade total de verdadeira essência que um artista marcial normal do reino núcleo rotativo teria, e o poder das estrelas estava selado em sua mão direita, fortalecendo-o grandemente. É claro que Wang Yishan não se importaria com essas coisas. Afinal, o cultivo de Li Yifeng não era tão alto. Mas o que Li Yifeng representava realmente fez Wang Yishan sentir uma pontada de medo. Li Yifeng representava um dos 4 reinos divinos, o reino divino das 7 estrelas. Comparado aos 4 reinos divinos, o grande deserto do noroeste ficava para trás em todos os aspectos. O reino divino das 7 estrelas queria puxar Lin Ming para o lado deles. Wang Yishan não pôde deixar de pensar nisso. Se fosse assim, então que motivos o grande deserto do noroeste teria para ameaçar a ilha da Divina Fênix? A chave de Jade e a pílula da destruição da vida. Wang Yishan cuspiu essas palavras em uma raiva lívida. Ele se importava com a pílula da destruição da vida, mas o mais importante aqui era aquela chave do reino místico. Na verdade, esta chave continha algumas das obras de Xianwuji dentro, caso contrário nunca teria sido colocado com ele para começar. Se cada chave não fosse coletada, então eles seriam incapazes de abrir o reino místico deixado para trás por aquele Lorde Santo do caminho demoníaco. Lin Ming acenou com a mão e 2 caixas de jade voaram para Wang Yishan. Depois de Wang Yishan recebê-las, ele varreu sua percepção através delas rapidamente e, em seguida, friamente murmurou: "Estamos indo embora." Wang Yishan pegou seus 2 subalternos e partiu com passos grandes, deixando para trás aquela mulher com pupilas cinza quieta no salão principal. Lentamente, os olhares de todos se voltaram para ela.